Fala galera, a gente vai ver então agora as equivalências do então através de frases, que é muito comum nos concursos públicos, tá bom? Uma coisa importante, a gente depois na aula 6 vamos fazer negações e na aula 7 vou resolver exercícios de bancas relacionados a negações e equivalências, beleza? O então, ele tem 5 maneiras muito comuns de aparecer num texto, além do se então, claro, né? Que são essas aqui, né? Todo P é que é uma maneira equivalente também de eu escrever o se então. Não que e não P, que a gente acabou de ver. Não P ou que vimos também. E essas duas formas aqui também. P é a condição suficiente para que é a condição necessária para P. Vamos ver isso tudo agora. Basicamente aqui tem um exemplo de cada para a gente analisar. Primeiro eu vou começar a tentar entender essa ideia. O que significa P é a condição suficiente para que é a condição necessária para P. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Então vamos na nossa linda frase aqui para a gente entender qual a diferença do suficiente para o necessário, para não confundir isso, tá? Nasci em Belo Horizonte, sou mineiro. Nascer em Belo Horizonte é o suficiente para eu ser mineiro. Não é necessário, não é obrigatório. Eu não sou obrigado a nascer em Belo Horizonte para ser mineiro. Então eu não posso pensar que é necessário. Ele é suficiente para mim. Agora, olha só. Ser mineiro é obrigatório para eu nascer em Belo Horizonte. Concorda? É necessário, né? Eu ser mineiro para eu nascer em Belo Horizonte. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Eu gosto muito que você guarde assim. Eu vou escrever essas frases dessa maneira que eu falei. Mas quando você tem se P, então que, tá? Quando você tem se P, então que, eu quero que você guarde assim. Se P, então que. A ida é suficiente. Se você pega da esquerda para a direita, você usa o suficiente. A volta, quando você pega da direita para a esquerda, você tem que usar o necessário. Então guarde assim. A ida é suficiente. A volta é necessária, tá? Guarde assim essa frasinha. A ida é suficiente, mas é necessário você voltar. Então, da esquerda para a direita é a ida. É suficiente. A volta é necessária. Então, como seria essa frase? Se nasci em Belo Horizonte, então sou mineiro. Então, o então tem a obrigação da esquerda para a direita. Seria equivalente eu escrever ela de duas formas. Primeira coisa, nasci em Belo Horizonte, sou mineiro. Se eu quiser manter a ordem, ficaria assim. Nascer em BH é condição, vou colocar assim, tá? Condição suficiente. Suficiente para ser mineiro, tá? Nascer em BH é condição suficiente para ser mineiro. Para ser mineiro. Pronto. É uma frase equivalente. Que eu também poderia ter escrito da seguinte forma. Agora, se eu quero começar com sou mineiro, eu vou falar o seguinte, ó. Ser mineiro é... Agora é a volta, tá vendo? Ser mineiro eu tô olhando da direita para a esquerda, então vou usar o necessário. Ser mineiro é a condição necessária para nascer em BH, tá? Ser mineiro é condição necessária para nascer em BH. Então eu preciso muito que você guarde isso aqui. Quando você tem se P, então que, a ida é suficiente. Se você quiser manter o da esquerda e o da direita na mesma posição, você usa suficiente. Quando você quiser pegar da direita para a esquerda, você usa necessário, tá bom? Pode te confundir, então se você estiver confuso, não conseguir pensar na hora, chega de uma forma mais mecânica mesmo. A ida é suficiente, tá? A volta é sempre necessária, tá bom? Pensa sempre assim, vou sair, mas é necessário eu voltar, tá? Agora, olha só, como que eu posso escrever essas frases de formas equivalentes? Por exemplo, aqui eu quero escrever essa frase usando o então e usando o ou, tá? Como que eu posso escrever isso? Você localiza o seu conectivo, que é o conectivo então, né? Eu posso escrevê-lo de duas maneiras. Usando, por exemplo,
ou então usando, por exemplo, o ou. Para isso, é importantíssimo você sempre localizar quem está à esquerda do seu conectivo, né? E quem está à direita do seu conectivo, para você fazer a troca. Beleza, beleza, beleza? Então, como ficaria aqui? Usando o então, eu vou manter o então, só que agora eu vou trocar. Maria é feliz, vem para cá como? Invertendo. Maria não é feliz, que é a nossa conta positiva. Maria não é feliz. Então, Paulo é ator. Vou escrever aqui, Paulo não é ator, tá? Vou colocar aqui embaixo. Paulo não é ator. Pronto. É uma maneira para escrever essa frase. Troquei os dois de lugar, negando as duas parcelas. Então é uma maneira para escrever essa frase de forma equivalência, né? Se a questão fosse, ele me dá essa frase e pergunta uma frase equivalente, essa poderia ser a resposta. Essa aqui também. Como que você escreve o então com o ou? O que você faz? Nega o primeiro, mantém o segundo. Você vai transformar o então no ou, o então ele vai se transformar no ou, beleza? Você vai negar o primeiro. Paulo não é ator. Você nega o primeiro e mantém o segundo. Maria é feliz, tá? Dica que eu te dou. Pessoas, não procure muito entender a frase não, tá? Não pensa assim, nossa, eu vou jogar para minha vida e tentar ver que essas duas frases são coisas idênticas. Nem todo mundo consegue fazer isso não é fácil. Então se sustente na lógica. A lógica eu falo que eu posso fazer isso, então eu vou fazer. Quase que um processo mecânico, tá? Então troca os dois de lugar, trocando, negando, você mantém o então. Se você quiser escrever um então como o ou, você pode. Só você fazer isso aqui. Eu nego o primeiro, mantenho o segundo. Todo jogador é pagodeiro. Próximo exemplo aí, tá? É uma maneira para eu escrever o então. Todo jogador é pagodeiro? Como que eu poderia escrever essa frase? Todo jogador é pagodeiro. É a mesma coisa se eu pegasse o se então na mesma ordem. Se é jogador, então se é jogador, então é pagodeiro, tá? Essa é uma frase equivalente. Se é jogador, então é pagodeiro. Uma outra frase equivalente, né, poderia ser o quê? Trocando de lugar. Se não é pagodeiro, então não é jogador. Poderia ser uma outra frase equivalente. Traz para cá negando, joga para lá negando. E se eu quiser uma frase com ou? Vou abaixar aqui, ó. Se eu quiser uma frase com ou, vou manter o segundo e vou trocar o primeiro. Vai ser o quê? Todo jogador é pagodeiro. Eu posso escrever dessa forma. Agora eu quero escrever uma frase com ou. Beleza? Como vai ficar? É jogador. Eu vou negar o primeiro. Vai ficar como? Não é jogador. E vou manter o segundo. Ou é pagodeiro. Pagodeiro. Voltei. Ups, beleza? Então fica assim. Então, ó, você tem o então, você pode trabalhar com então, pode trabalhar também com o ou. Então, uma frase que tem o então, novamente, vira uma frase que tem o ou. Como? Trocando, negando o primeiro, mantendo o segundo. Guarde sempre isso. E o então com o então, nega os dois lados e troca. Beleza? Alemão é difícil. Agora eu também tenho o quê? Eu posso passar o ou por o então. Aqui você tem o ou. Como que eu posso passar uma frase que tem o ou para o se então? Como que eu passo uma frase que tem o ou para o se então? Da mesma forma que eu passei do então para o ou. O que você faz? Vou dar um espacinho aqui a mais. Como que passa do ou para o então? Eu quero passar do ou para o então. Vou pegar a primeira parcela. A primeira parte eu nego. Se alemão não é difícil,
então, né? E o que eu faço com a segunda agora? Mantenho, né? Porque para passar, trocar ou por então, o que você faz? Nega a primeira, mantém a segunda. Ou, né? Maria não estuda. Vai ficar aqui, então, Maria não estuda. Beleza? Tá? E aqui, essa frase. Andar pela rua é condição necessária para chegar em casa. Condição necessária. A ida é suficiente, a volta é necessária. Condição necessária, olha para cá. Condição necessária é a volta. Então, esse cara tá na minha, esse cara começa e esse cara termina. Então, se eu escrever essa frase com então, vai ficar: chegar em casa vem antes, andar pela rua vem depois. Se eu chegar em casa, então é porque eu andei pela rua. Ou se eu cheguei em casa, então andei pela rua, né? É só questões de organização da língua portuguesa agora. Mas é se cheguei em casa, se cheguei em casa, então andei pela rua. Andei pela rua. Tá? Por quê? Porque como é condição necessária, necessária voltando, tá vendo? Ó, na necessária, o que é o que está à direita da condicional, à direita do então, ele vem primeiro. Então, se aparece a frase condição, uma frase com uma condição necessária, o que está à direita vem antes do então, o que está à esquerda vem depois do então. Então, é uma maneira equivalente para escrever essa frase usando o símbolo do então, né? Nada impede, para a gente finalizar aqui, ó, se eu quiser escrever essa frase com ou. Tem aqui o então, se eu quiser escrever essa frase com o meu ou, né? O que você faz? O primeiro, cheguei em casa, você nega, né? Não cheguei em casa, não cheguei em casa, ou não cheguei em casa, ficou feio aqui, mas tá bom, ou, e o segundo eu vou manter, né? Andei pela rua, eu vou manter, andei pela rua, tá? Beleza, pessoal? Guarde isso então, que é sucesso. Condicional é o conectivo mais complexo que a gente tem disparado, né, em lógica. Então você precisa muito bem, para dar passos maiores, entender as maneiras diferentes que você pode escrever uma condicional. Tudo isso aqui são coisas equivalentes. Não é só essas duas aqui, ó, que são equivalentes, não. Isso é equivalente, isso aqui também, isso aqui também. Então atenção para o todo P é que significa a mesma coisa. Todo P é que, então o primeiro é o que está na esquerda do então, e o que dá depois, né, no final, é justamente o que está na direita. A contrapositiva, né, que é trocar os dois de lugar negando, transformar o então para o ou vice-versa, do ou para o então. Você nega a esquerda, mantém a direita, condição necessária o suficiente. Quando você usa o suficiente, o que tem primeiro está na esquerda do então. Quando você usa necessário, o que está na primeira está à direita do então. Foi o que a gente viu aqui. Necessário, o que está primeiro vai ficar depois do então. O que está no final vai ficar antes do então. Pessoal, então é isso. Se inscreva no canal, dá aquela moral, dá aquele like caso você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos para a gente juntos ir rumo ao topo, tá? Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima aula. Valeu. Dá aquele print legal aí agora.